Amigo, fala um pouquinho de você aí, psicanalista, já trabalha como terapeuta há algum tempo, né, para a gente começar. E Sim, queria muito te ouvir hoje. Hoje será uma live mega importante, muito importante. que bom. Fico grato, agradeço aí pela confiança, né, de me colocar aí para falar no seu Instagram, para o seu público, né? E fico honrado com isso, viu? Muito obrigado. É uma grande responsabilidade também, né? Mas É verdade. vamos tentar aí, né, superar aí as expectativas, né? Bem, eu sou psicanalista clínico, eu sou filiado à Sociedade SUNS de Psicanálise, aqui de Belo Horizonte. Nós temos polos aqui em Contagem, Belo Horizonte, no Espírito Santo. Estamos com um polo agora também na Suíça, em Portugal. Então, assim, a Sociedade de Psicanálise ela tem se expandido, né? E também filiado com a Universidade UCES, né, da Argentina, que aí a gente está estabelecendo aí, divulgando a psicanálise, né, tentando aí disseminar o conhecimento da psicanálise, né, que até então era muito fechado, né. A minha formação, né, em teologia, e a teologia acabou me levando para a psicanálise, né. Quando eu conheci a psicanálise, eu me apaixonei. Então, acho que foi um divisor de águas para mim. E nisso eu me dediquei à clínica, né? Então eu estou clinicando já há alguns anos. Trabalho também como didata, né? Prestando supervisão para psicólogos, psicanalistas que querem iniciar percurso em psicanálise. E também em algumas matérias também na Sociedade Sul de Psicanálise, alguma coisa assim na área de aula, algumas matérias, né? Então esse é Ok. meu percurso pela psicanálise aí, né? Uhum. Cumprindo o tripé psicanalítico, que é o divã, formação continuada, sempre, né? E a supervisão. Tamo aí. É engraçado, Oswaldo, que eu fiz um workshop de Enneagrama em 2018, em Sim, dezembro de 2018, e lá tinha um cara que era psicanalista. sim. E aí no final do workshop ele falou assim, cara, no final do primeiro dia, aliás, ele falou assim, cara, tem uma porrada de coisa da psicanálise aí nesse Enneagrama também. E aí, Uhum, assim, enfim, aquilo para mim foi uma surpresa. Foi a primeira vez que eu tive um aluno que era psicanalista. Eu estou acostumado a encontrar psicólogos aqui, né, nos workshops, mas sim. um psicanalista foi a primeira vez. A gente até não conversou muito, mas eu jamais esqueci isso. Jamais. Uhum, E aí, naquela live retrasada, quando você começou a interagir, eu falei assim, cara, e foi de intuição, não sei se você viu, foi de intuição. Vou chamar esse cara para fazer uma live. E já tinha um sim. tempo que eu estava com esse assunto fungando aqui no meu cangote, alto abandono, alto abandono, alto abandono, porque é triste isso. É doloroso assistir isso, né? Sim. Então, pessoal, algumas pessoas que estão aqui são alunos de Enneagrama, são pessoas que a gente já conhece. Eu vou tentar usar uma linguagem onde possa chegar num ponto que todos compreendam, independente da ótica que será apresentada, se é na ótica da psicanálise, se é na ótica do Enneagrama. E Sim. o autoabandono, Oswaldo, basicamente é quando a pessoa se abandona, abandona as necessidades dela, independente de que área que seja, e a maioria das vezes eu percebo que é inconsciente. Você também percebe dessa forma, Oswaldo? Sim, como psicanalista, então, pior ainda, né? Porque a psicanálise, né, como você disse do Eneagrama, é uma ferramenta fantástica, né? É muito boa. Como eu te disse, eu não tenho ainda a formação, mas a sociedade ela tá olhando, né? A psicanálise ela dialoga com todas as terapias, né? E com todos os saberes. Então, a psicanálise bebe da filosofia, ela bebe da teologia, ela bebe de todos os saberes, da física, de tudo que tiver ali uma condição, né, que precisa ser um saber da arte, da música, da literatura, né, a psicanálise está dialogando. Uhum. E a sociedade a que eu faço parte, ela está trilhando por uma linha bem contemporânea, né? Então, assim, a gente tem uma parceria, né, assim, a gente olha para o Enneagrama, né? Não é a minha ferramenta ainda, não conheci, mas nós temos algo muito parecido, sim. A psicanálise ela tem uma ligação assim com essa relação mais investigativa, né?
O psicanalista, ele faz um trabalho de investigação. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer psicanálise, não, eu vou chegar lá, vou ficar só falando, né? Para que eu vou pagar uma pessoa para eu falar e ela me escutar? Isso é um absurdo. E, na verdade, as pessoas que nos pagam, elas não nos pagam para que a gente as ouça. A verdade, elas nos pagam para que nós possamos interpretar as entrelinhas do que é dito, né? E aquilo que o inconsciente traz como manifestação e que o sujeito naturalmente não percebe. Então, essa entrelinha que é o que o analista vai puxar, né? E ele vai interpretar e devolver para o sujeito para que ele possa ressignificar. Então, é um trabalho investigativo, né? Essa é a linha. Dentro do que você falou, por exemplo, se a gente percebe, o que eu percebo de autoabandono, o que eu percebo é que hoje, mais do que nunca, tem crescido essa condição do autoabandono e o sujeito, aonde ele não dá conta de si e ele acaba por deixar. Então, existem dois caminhos aí. Antes da gente começar, assim, entrar profundo no assunto, eu queria deixar uma frase para você que nos ouve, né? A frase é: cada um de nós é o que consegue ser. Você só é o que você consegue ser. Então, eu não posso lutar com mais e nem me lamentar por menos. Então, à medida que você tem acesso ao conhecimento, a sua condição ela pode crescer ou você pode estar aonde está. Mas a condição é, você só vai ser o que você dá conta de ser. E o que a gente vê as pessoas sofrendo, lutando por não se autorizar ser quem elas são. Então, uma luta constante por isso. Isso vem do trato com a infância e até antes da própria infância, na formação. Né? Nessa própria formação se dá isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar aqui de relação com o pai, de relação com mãe, porque a psicanálise ela se desdobra nisso. Né? Essa investigação inconsciente que vem da formação psíquica do sujeito, aonde ele recebeu uma informação e essa informação virou para ele um registro, igual quando você salva algo no seu celular, né? Você está ali e está salvo. Né? Não adianta. O Instagram, vamos usar o Instagram. O Instagram tem hora que você está navegando, aparece uma coisa para você, você pensa assim, como que o Instagram descobriu que eu gosto disso que ele está me mostrando? Então, se você gosta de futebol, vai aparecer muita coisa de futebol, porque ali tem um registro. Cada um de nós, você que está aqui nessa live, você que acompanha a relação com saúde emocional, né? O Instagram detecta isso através de um algoritmo, e esse algoritmo, ele já sabe, o Oswaldo gosta de futebol. Então eu vou mostrar para ele sempre coisa de futebol. Então tem coisa que você não segue, que aparece e fala assim, como que apareceu? É um registro. Da mesma forma, nós, na nossa formação psíquica, vamos no decorrer, no percurso da vida, recebendo estímulos e criando os nossos registros. Esses registros ficam armazenados e, querendo ou não, alguns, quando são muito sofridos, quando te traz muita dor, é normal que o inconsciente ele vai criar ali uma forma de esconder isso, que as pessoas chamam isso de recalque. Então, o recalque é o esconder aquilo que me dói muito e eu não dou conta de lidar com isso. Ok? Então a questão não é o que a minha mãe e o meu pai fez. A questão é o que eu recebi, entendi, interpretei e armazenei como registro. Ok? Então, cada um de nós é o que consegue ser. Então, quando a gente vai pensando nisso, existe um saber aí, né? Um doutorado, existiu aí um psicanalista, o nome dele é David Moldavsky. Ele faleceu, me parece que o ano passado. É um argentino. E esse argentino, ele desenvolveu uma ferramenta que chama ADL. E essa ferramenta, ele analisa o discurso. E com base nessa ferramenta, surgiu então a possibilidade de percepção a respeito dessa relação com o autoabandono, aonde na psicanálise o pessoal chama de desvalimento. Então, a desvalimento. Desvalimento. Essa que é a palavra? Desvalimento?
A psicanálise usa esse termo, né? O autoabandono, existem, aí a gente vai trabalhar as vertentes, né? O desvalimento, né? Essa condição, né? O sentimento de desvalimento, ele vai formando isso nessa fase, talvez até na fase intrassomática, que seria o quê? A intrassomática é um termo técnico, mas seria o quê? A fase do útero ainda. Quando a psique do sujeito ainda está em formação. Então, essa ligação entre pai e mãe é que vai fortalecer esse sujeito e que vai trazer para ele ou não essa condição de sentimento do desvalimento. O desvalimento, ele é algo que o sujeito, ele é como se ele tivesse um vazio, ele estivesse abandonado. Porque nessa relação, Dinei, do autoabandono, nós temos algumas vertentes aí. Primeira questão é o sujeito que, por causa de algum acontecimento na vida ou por causa da sua condição psíquica, aconteceu algo que ele entrou num processo depressivo, onde ele não mais tem vontade de cuidar de si. Ele não tem mais o desejo de cuidar dele mesmo. Então ele se abandona. Existe o outro sujeito que recebeu um registro para ele de ganho, que seria o seguinte: nossa, filho, como você é bonzinho. Filha, você é muito boazinha. Nossa, você, filho. Ó, tem um irmão que é o bonito e tem um irmão que é o bonzinho. Então, essa criança, ela começa a reconhecer o quê? Que ser bom é o que as pessoas reconhecem nela como valor. Então, o que ela acontece? Ela começa a cuidar do outro. Em casos mais graves, o que acontece? A pessoa para de cuidar de si e começa a querer ajudar o outro, somente o outro. Então, olha que interessante. Essa semana mesmo eu tive um contato no Instagram aqui, naquelas caixinhas de resposta que a gente coloca, né? Aí o pessoal vai fazendo pergunta, eu vou respondendo, mas a ideia do meu Instagram é criar provocar mesmo, é provocação. Então eu jogo a pergunta e quando a pessoa faz uma pergunta, às vezes eu devolvo com outra pergunta, para que ela pense e que ela se encontre. Então, e dá resultado. Aí o que acontece? Quando isso acontece, nessa condição, o sujeito ele começa a fazer o seguinte: se o que as pessoas me reconhecem é ser bom, então eu começo a ser tão bom que eu me desprezo e eu me sinto feliz em ver o outro feliz. Então eu começo a falar assim, pô, a felicidade é o outro, mas a ponto de, nessa relação do Instagram, a pessoa falar assim que ela estava ajudando alguém e caiu um móvel no pé, o pé machucou, mas ela fingiu que aquilo não estava doendo, porque ela não queria ver a tristeza da outra pessoa. Isso é muito sofrido, cara. Isso dói, isso é terrível. Então, quer dizer, essa condição é um registro. Recebeu algo e leva isso como uma questão de registro aí. E existe a condição que aí, nessa relação, que aí seria a intrassomática, que é esse autoabandono genuíno. Por quê? Nessa condição, quando o sujeito ele está em formação psíquica e que ele não tem uma ligação com pai e com mãe, ainda no útero. Mas você vai falar, Oswaldo, mas que isso? A criança está lá em formação, o pulmão, o coração está formando, como que ele não está ligado? Ele está ligado diretamente com a mãe. Ele está ligado, mas existem condições que seriam, por exemplo, uma gravidez indesejada, entende? Uma rejeição, uma pessoa que está envolvida com drogas e que ela não cuida nem de si. Então, dentro dessa relação, o que fica para esse sujeito? Quando esse sujeito nasce, ele não consegue ter essa ligação direta com essa mãe, essa afinidade com essa mãe e com o pai. Então ele fica o quê? Um sujeito vazio. É como se o sujeito tivesse dentro dele um buraco no peito que nada preenchesse. Isso pode levar para vários caminhos, né? Para diversos caminhos aí. Mas ele pode virar patologias graves, né? Isso. Então, o que acontece? Não estamos fazendo aqui diagnóstico, porque até o psicanalista não faz diagnóstico. Através do ADL, até se é possível, que é o único que pode fazer, o psicanalista. Isso aí seria uma coisa mais médica. Mas nessa relação psíquica, o que acontece com o sujeito
é que é o sujeito que ele não consegue dar conta de si. Esse é o caso mais grave, que é onde a UCES tem esse doutorado lá, que é um doutorado que o pessoal vai fazendo e vai trabalhando. Eu não fiz o doutorado ainda, né? Pretendo fazer. Estou no percurso. Mas o que acontece? Como a gente está nesse meio, a doutora Susana Snyder, ela é argentina, ela foi discípula do David Maldavis. E ela está disseminando aqui o ADL no Brasil. Ela criou um questionário com base no ADL, que ele faz esse diagnóstico. E aí o que acontece? Ela dá curso para nós aqui. Direto está tendo curso de ADL aqui. Não é o curso de doutorado, mas nos dá essa ideia. Entende? Uhum. Então, dentro disso, o sujeito, o que acontece com esse sujeito? Ele fica pensando, por que eu tenho tanta raiva? Por que eu não consigo interagir com outras pessoas? Por que eu sou tão tímido que eu não consigo falar? Que eu não tenho voz? Entende? Então, essas relações, elas vão nos trazendo aí essa condição de identificar essa relação de autoabandono. Que aí o sujeito, ele não consegue dar conta de si, ele não consegue falar de si, e ele não consegue, de certa forma, cuidar de si. Ele se abandona. Ele está só. E é interessante isso que você está falando, que à medida que você foi falando, é lógico que a minha mente ficou aqui com o Enneagrama passeando aqui e te ouvindo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E é incrível como as coisas se encaixam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. No Enneagrama, que são 9 pontos, né, 9 traços principais de personalidade, existe um traço lá, que é o Eneatipo 9. O que acontece? O que ensina para a gente aqui lá no começo da formação da pessoa? Aquela criança que, desde cedo, quando ela começa a se manifestar, ela não é ouvida, ela se sente humilhada, ela não se sente pertencente ali no meio. A voz dos irmãos tem mais importância que a voz dela, né? E, ao mesmo tempo, uma criança que tem uma percepção de paz eu quase que eu esqueci, sempre é o que você falou no começo, a percepção da criança, né? Sim, e aí essa criança tem pais que tem processo de atrito muito forte, e ela se vê no meio de brigas, vamos dizer assim, de temores, enfim, e ela começa a pensar o seguinte, para eu ser amada, para eu não ter problema na minha vida, eu tenho que concordar com as pessoas. Para eu não ser amado, eu não posso ter discórdia, eu não posso gerar discórdia. E aí, especificamente esse traço de personalidade, ele tem, de um modo geral, a busca por harmonia, né? Ele vai querer harmonizar os ambientes, de um modo geral, e ele vai fugir do conflito o tempo todo. E qual que é o foco de atenção mais forte que essa pessoa tem na vida? A necessidade do outro. Né? E aí o que acontece? Eu ensino muito aqui nos trabalhos aqui se a minha necessidade, se o meu foco de atenção é muito no outro, está faltando aonde? Em mim. É o buraco, é o vazio. Então, dentro da nossa ótica aqui, assim, toda live eu falo um pouco disso, ou quase toda, não sei, é o traço de personalidade que aparece aqui que mais tem problema de saúde. Porque esse tipo de personalidade, ele somatiza no corpo. No corpo. No e tipo 9, sabe se você te lembrar do Enneagrama? Tem a turma que é corporal, tem a turma que é emocional, tem a turma que é mental. Né? Isso. E esse eneatipo, ele está no centro dos corporais. Então, o corpo dele é tipo assim, que a gente chama de mecanismo de defesa, desse tipo de personalidade, doutor, é a narcotização, é a sensação de que o corpo dopa toda vez que é para fazer algo que é para ele. Para o outro não, para o outro tem energia. Mas para ele dopa. Isso mesmo. Né? E aí, nos estudos que a gente tem aqui, lá na infância aconteceu muito isso que eu te falei. Né? E é incrível, quando você vai falando, eu falo assim, cara, como tem tanta coisa parecida. E é tá incrível, ligado, né? Eu acho uma bênção. Então, vamos pensar então. Disso que você trouxe na psicanálise, o que deu início à psicanálise foi isso que você trouxe. Esse foi o início da psicanálise.
Freud, ele era um médico, ele era neurologista. E o que acontece? Ele trabalhava num hospital, e nesse hospital que ele trabalhava, surgiu algo curioso. Algo curioso. Uma pessoa que estava paralítica e cega, mas que eles não encontravam a causa orgânica disso. Não tinha uma causa médica disso. E aí, tem até um filme muito interessante, depois, se você quiser, e quem quiser na live, que quiser conhecer mais sobre a psicanálise, chama Além da Alma. Esse filme, Além da Alma. Além da Alma. É Freud Além da Alma. Esse filme é um filme muito antigo, ele é até preto e branco, ele é grande. Então, para quem não é do ramo, às vezes, do segmento de saúde emocional, até cansa com ele. Mas assim, divide umas 2 vezes e assiste, que é muito interessante. Então, o Freud se encontra com essa estrutura de personalidade, que era a que dominava na época, e ali tinha uma pessoa em que ela estava paralítica e cega, mas não tinha causa clínica. E aí no filme ele mostra a pessoa, o médico chegando uma vela no olho e a pupila dilata. Aí o médico fala, tá vendo? Ela está fingindo. Ela está fingindo. Manda isso para casa porque isso é fingimento. Aí o Freud fala assim, espera, posso fazer um teste? Aí o cara, eles não queriam, não, isso é fingimento. Não, deixa eu só fazer um teste. Aí ele pega uma agulha, fala com a menina, me traz uma agulha. Aí ele pega uma agulha, a enfermeira traz, e ele finca na perna da mulher. Né? Alguém perguntou aí, Renato Viana, se é Além da Alma. O nome do filme é Freud Além da Alma. E aí o que acontece? Acho que é isso mesmo. Se não for, depois a gente coloca no Instagram aí, tá? É alguma coisa assim. É um filme muito antigo. E aí ele coloca a agulha em perna da mulher e a mulher nem mexe. E aí ele pergunta para os médicos, alguém consegue fingir isso? Não pode fingir. Então, Freud começou a pensar o seguinte, existe um lugar dentro do cérebro e dentro da mente que a gente não consegue detectar, mas que tem um controle e que tem manifestações que afetam também o corpo. E aí deu início. Então Freud, ele conhece ele querendo tratar essas pessoas que eram paralíticas, que ficavam cegas, sem nada, sem uma causa clínica, e ele se envolve então com um outro sujeito lá, que é um outro médico, que é Brauer. E o Brauer, ele era hipnólogo. Então surgiu na época, nossa, tem um cara que está cortando os sintomas, aí está curando as pessoas, e ele vai para conhecer. E ele começa a experiência clínica dele com a hipnose. Mas dentro disso ele descobre que a hipnose na época era muito arcaico, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Ela cortava o sintoma, que era a primeira coisa. Então a hipnose é um mecanismo que quebra a resistência, e na psicanálise precisava a resistência, né? Então ele falou, isso não vai ser tão interessante, e que os sintomas voltavam. Na verdade, Freud, ele era um péssimo hipnólogo, essa é a verdade, né? Aí ele abandonou e desenvolveu, então, o método da associação livre, que é onde o sujeito fala que ele percebeu que através da fala as pessoas tinham alívio. O que acontece com essa estrutura de personalidade? Dentro da psicanálise, a gente chama de estrutura histérica. Nós temos a neurose, né? Que a neurose, ela divide em 3 ramificações aí, que seriam a histeria, o obsessivo e o fóbico. Né? O histérico é esse sujeito que ele precisa do outro, sempre tem que ter o outro, tudo dele em volta do outro, mas esse outro ele é rotativo. Entende? É a busca do objeto, aquele vazio que o sujeito tem, que ele precisa do outro, mas quando ele tem o outro, ele descarta e fala, não quero mais, eu quero agora é outro. Entende? Então tem casos interessantíssimos disso. E essa estrutura de personalidade... Não é porque eu tô rindo da desgraça dos outros, não, é porque tem uns negócios na grama que é exatamente isso. Exatamente, né? Então, olha só, quando o sujeito, ele chega né, numa condição que o Freud diz o seguinte, que quando a boca cala, os dedos tagarelam. Então o sujeito não consegue ficar quieto. A gente precisa de falar. E quando a gente não fala, o que acontece? O corpo grita. Então essa estrutura de personalidade histérica, ela vai afetar no corpo. Então tem pessoa que para de andar, tem pessoa que fica cega, tem pessoa que tem alergia, rinite, asma, bronquite. Tudo isso afeta. Olha que coisa interessante. Um caso. Eu estava um dia na clínica e chegou uma pessoa para que eu atendesse. Essa pessoa já fazia análise comigo há muito tempo e
E ela era até uma aluna. E nessa análise, ela falou assim, nossa, hoje eu estou com uma dor de coluna. Terrível. Falei, é? Uma moça jovem? Eu falei, você pegou algum peso? Ela falou, não. Aí eu falei, o que aconteceu de ontem para hoje que foi muito pesado para você lidar com isso? Aí ela falou, eu briguei com a minha mãe. Briguei com a minha mãe, foi uma briga muito feia, o pau quebrou mesmo, e eu falei umas coisas que eu não devia falar e tudo. E aí ela, quando ela falou assim, engraçado, agora que eu lembrei de uma coisa, quando a gente brigou, a minha mãe teve dor na coluna. Ela ficou com a coluna entrevada também. E ela falou, você vai ver, você está fazendo mal comigo, mas Deus te castiga. E agora que eu estou percebendo, eu estou o dia inteiro correndo. Aí ela tinha tomado remédio, ela trabalhava numa clínica, ela já tinha feito um monte de coisa, e nada tinha resolvido. Aí eu falei, quando ela falou, a gente fez o trabalho, e ela falando, quando ela levantou, ela não tinha mais dor. A coluna, ela chegou, custou sentar, deitar no divã, mas quando ela saiu, ela não tinha mais dor. A dor acabou. Então, no outro dia eu liguei e falei, ei, fulana, como é que tá a coluna? Eu não tive mais, nunca mais teve dor na coluna. Foi só aquele dia. Mas percebe? É uma somatização no corpo. Com base numa crença, num registro e tudo. E aí, o que acontece? É muito comum as pessoas chegarem, por exemplo, chega direto e fala, estou com dor de garganta. Assim, direto. Dor de garganta, eu já pergunto, e o que ontem que você quis falar e não pôde? Ou que falou demais e não devia? Falou demais e não devia. Ah, aconteceu. E aí é batata. O cara, aconteceu isso, eu falei aquilo. Como é que você sabe? Eu falei, é por causa que você falou que a coluna estava, a garganta está doendo. Geralmente dor no ouvido. Quer dizer, existem as causas orgânicas. Mas, no geral, a maioria das vezes, quando o sujeito chega na análise, o inconsciente dele já começa a se manifestar. Então, o que ele me traz? Aquilo que é a manifestação do inconsciente. Porque hoje eu estou com dor de garganta. O que tem a ver isso numa análise? Eu não sou médico, né? Então, ele me aqui traz... no Enneagrama tem um eneatipo, hein, Oswaldo? Tem um eneatipo que a gente chama de eneatipo 1 no Enneagrama, que é assim, 891 no Enneagrama é raiva, certo? Então, o eneatipo 8, a raiva é para fora. Aqueles caras mais agressivos, não seguram a raiva, certo? O eneatipo 1, a raiva ela é contida, panela de pressão. Aquela coisa que não sai para fora. É o tipo de personalidade que mais dá bruxismo, gastrite, esofagite. É o tipo de personalidade que mais dá problema no sistema digestivo, porque a raiva contida, passeando, trava e vai dar muito problema aqui no digestivo. A psicanálise também vê dessa forma? Exatamente. Porque, por exemplo, algumas relações, por exemplo, elas têm significados. E se o sujeito traz em análise, ela tem um significado. Então, o que significa uma dor de garganta? O que significa uma úlcera? Isso. Não é? O que significa, por exemplo, eu sinto alguma coisa aqui, como se tivesse entalado na minha garganta. Entalou algo que não desce nem sobe. Então, não é sempre, mas a gente começa a investigar. Como eu disse, a psicanálise é investigativa. Então, você começa a investigar, aí você chega nisso. Quando identifica e a pessoa fala, automaticamente o sintoma desaparece. Porque o sintoma é a proteção que o sujeito tem para ele. Entende? A proteção, o sintoma, é algo que o sujeito precisa para dar conta da vida. Então, ele somatiza. Isso. Outras estruturas que você falou, por exemplo, do pensamento, vai ser o neurótico obsessivo. Então, ele fica remoendo na mente. Ele pensa. Então, a relação dele é culpa, né? É raiva. A mente que rumina, né? A mente rumina. Isso. Então, o que acontece? É uma outra estrutura. E nós temos os fóbicos, que é o cara que tem medo de tudo. Entendeu? Ele tem medo. Ele não confia. Ele custa confiar, né? É a estrutura de personalidade mais tranquila para lidar com ela. Não arruma briga com ninguém e é a única que não se mistura. Por quê? O sujeito, às vezes, ele pode ter histeria, mas pode ser também um traço obsessivo, que tem a relação controle e tal. Então, o que acontece? Dentro dessas estruturas, todas elas vão nos dar sinais. A relação do abandono, que a gente está falando aqui,
ela tem a ver com essas estruturas. Entende? Com essa relação de não dar conta de si. Do sujeito não ter o vínculo com a mãe. Então vamos pensar, o buraco ficou porque o meu objeto de desejo eu não pude ter. Entende? Então eu busquei por um objeto, algo, um amor que eu não tinha. E o mais interessante é que esse amor, esse sujeito, quando ele desenvolve isso na fase da infância, então na fase da infância aconteceu com ele isso, e ele, então, na fase adulta, ele apenas repete isso. Ele vai repetindo, 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 repetindo. Por isso a causa. Olha que coisa interessante. Interessante as pessoas, porque elas projetam aquilo que ela sente com o pai no outro. Isso. Então, um sujeito que, como você disse aí, que ele ouviu que, né, ele é bonzinho demais. Então, ele sempre vai desenvolver esse valor, ele sempre vai trabalhar com isso, porque é o que ele reconhece disso. Bom, já que eu não posso ser bonito, já que eu não posso ser nada disso, a minha mãe não me permite que eu seja, então eu sou bonzinho. Então eu faço coisas para as pessoas, porque é uma forma de seduzir. Mas o bonzinho sempre vai ser esse cara que somatiza. O bonzinho, ele é o histérico. É o perfil de estrutura histérica. Ele vai ser bonzinho. Ele quer ajudar o outro porque ele é sedutor. Ela é sedutora. Ela seduz o outro. Como seduzia a mãe? Percebe? Então isso vai girando. Só que isso é muito sofrido, porque a pessoa começa a viver em prol do outro. E ela abandona a si mesma. Ela não cuida de si. Porque o que vale para ela é o afeto. Então, casos, cara, que às vezes a pessoa, vamos supor, ela arruma um super emprego, uma coisa muito boa, mas que naquele lugar ela não tem o afeto que no emprego que paga lá R$1.000, o cara tem. Ela transfere aquele afeto de pai para aquele lugar, ela fala, não vou trabalhar nesse lugar é horrível, isso não presta, eu vou para esse. E ela fica nesse ciclo. Então, o que acontece? É muito sofrido. Tá? E aí, o que acontece? Dentro disso, parece que o pessoal está falando aqui. Ah, não, mas é só cumprimentar. Pessoal, eu esqueci de falar no começo da live. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda, tá? Tá aberto. Eu esqueci de falar. Pode interagir à vontade, tá? Então, o que acontece? Dentro disso, Dinaldo, quando o sujeito ele não dá conta de si, o vazio é tão grande. E aí, o que acontece com essas pessoas? O que acontece é que ele vai por uma tentativa de tamponar essa angústia, de abrandar, de tampar a angústia com algo. Então, ele se dedica à vida em algumas causas que às vezes é muito sofrida para ele e em coisas que às vezes ele não dá conta, entende? Vira o marketing, né? Vira, e ele fica naquilo, repetindo aquilo. O tamponar a angústia, o que acontece? Tem 4 caminhos para tamponar a angústia, né? Dentre desses que a gente chama de inibição, né? O sujeito inibir o que ele sente. Eu preciso inibir. Então Freud tem uma fala muito interessante que diz: todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Ou seja, tudo demais é veneno, a minha mãe fala isso. Tudo demais é veneno. Então o que acontece? E é verdade. Ou seja, às vezes você está vendo o sujeito, ele está alegre demais. Ele tem uma depressão sem tristeza. Isso é muito complicado. Porque uma depressão sem tristeza, você olha para a pessoa e fala, não, esse cara não tem depressão. O cara não tem nada, esse cara é o feliz. O Enneagrama é o nosso querido Enneatipo 7. E qual que é o movimento dele? Ele vai buscar um mundo prazeroso, ele vai buscar um mundo cor-de-rosa, como algumas escolas dizem, né? Para fugir da dor que ele tem, né? E a manifestação da ansiedade dele, eu preciso sustentar essa minha ansiedade com experiência prazerosa. Então ele fica buscando experiência o tempo todo. Toda hora o coração começa a ficar agitado, ele vai buscar uma experiência. E vai correr do silêncio, vai correr de ficar sozinho, vai correr de si o tempo todo, né? De ser sincero, como é muito engraçado, é muito brincalhão, a gente olha, nossa, ele é tão alegre, é tão legal, mas no fundo, a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente sabe o tanto que o cara está correndo da dor dele.
Exatamente. Então, o que acontece? Eu preciso de tamponar. Então, eu sou alegre, eu sou piadista, eu conto piada, eu sou o cara da Esse aí galera, mesmo. eu atraio todo mundo, né? Então, o que acontece? Isso abranda a minha angústia, tá? Outras estruturas de personalidade, o cara vai trabalhar demais. Ele mete a cara no trabalho ou também ele deixa de trabalhar. Entende? Então, ele pode também, que é o laborial. Ele trabalha demais ou nada. Não, não posso trabalhar mais. Às vezes, um caso interessante, cara, que pintou assim na clínica, não foi comigo, mas foi com a psicanalista da sociedade, que o sujeito tinha Parkinson. Só que, tipo assim, o Parkinson é uma coisa mais complicada. Você não consegue... tipo assim, não tem um exame mesmo que fala assim, é Parkinson mesmo, né? Tipo assim, fica meio obscuro aquilo. Então, tipo assim, ele tinha Parkinson. Mas ele começou a fazer análise. E aí, analisante muito perspicaz, uma pessoa muito experiente, ela olhou e falou, sou fulano de tal. Quem disse que o senhor precisa voltar naquele trabalho? Aí ele falou, eu não preciso voltar mesmo, não, né, fulana? Aí ela falou, uai, é o senhor que manda. O senhor quer voltar? Ele, não, não quero. Acabou o Parkinson. Acabou o Parkinson. Sumiu. O que era o Parkinson? Uma defesa para não ir para onde eu não queria. Entende? Mas quando o sujeito ele consegue se encontrar e ele consegue se permitir ser dono de si, ele se localiza e ele consegue ir. Tá? Se eu te Aí, perguntar, isso era sim, uma defesa para ele não ter contato com a realidade dele, é isso? vamos colocar como se fosse uma defesa. A gente chama isso de uma inibição. Inibição. Uhum. Inibiu. Inibiu o que ele não quer? Ele não quer sofrer. É a defesa, é isso mesmo. Você usou o Deixa eu te termo. É contar a um defesa. cara, eu conheci uma Sim. pessoa, Oswaldo, num dos treinamentos que eu fazia em São Paulo, eu conheci uma pessoa que ela foi trabalhada assim, ela estava desenvolvendo uma cegueira, certo? E aí, num processo de análise, enfim, até dentro de um processo de hipnose, essa pessoa descobriu, no inconsciente, o que ela não queria enxergar. Uhum. Algum problema acontecia com essa pessoa que o inconsciente não queria enxergar. Então, já como eu não quero ver esse problema, eu vou inibindo, vamos dizer assim, né, a visão dessa pessoa. E aí, no Uhum. trabalho, logo depois ela começou a enxergar muito, no sentido de enxergar muito claro, a ponto de precisar de usar óculos escuros à noite. E depois conseguiram fazer um trabalho que ela, enfim, estava com a visão muito melhor, né? Sim. Mas não estava com a visão perfeita, mas também não tinha retroagido, tinha interrompido aquele processo de ir para a cegueira, porque eu estava com um problema e eu não queria enxergar. Isso parece loucura, né, Oswaldo? A gente falar com as pessoas, mas acontece, né? Cara, você fala isso com a pessoa assim que é mais descrente, mais cética, eles nem falam, esse cara é louco, entendeu? E às vezes a gente tem que Uhum. ter cuidado. A pessoa fala, o cara é louco, esse cara tá viajando, meu, né? A pessoa ficar cega. Mas o que acontece? Qual é o problema que eu não quero ver? O que eu não quero olhar? Qual é o problema Então, que eu quero na ver? verdade, Isso. na psicanálise a gente chama isso não de defesa mais. É uma defesa sim, mas a gente não chama mais de inibição. Aí já é um sintoma. O sintoma que o sujeito desenvolve para ele não ter a dor, entende? De olhar para aquilo. Porque o que não dá para ser recalcado no inconsciente, escondido, o recalque, vamos pensar o seguinte, para que as pessoas entendam, o recalque é como se fosse assim, ó, é uma mala que você guarda e coloca em cima do guarda-roupa. Hora ou outra ele fica lá. Hora ou outra esse treco aparece. Entende? Na hora que você está fazendo a faxina, você depara e fala, ah, meu Deus, isso aqui não era para me ver. É o que eu não dou conta de lidar, que é muito sofrido. E não tem que lidar mesmo. Entende? O psicanalista não mexe no recalque. O recalque, por isso que até essa relação, por exemplo, com hipnose é uma relação perigosa. Não a hipnose, mas a forma como se aplica a hipnose. Por quê? Porque se o sujeito puxa um recalque, o cara não dá conta e ele pira. É. Então o recalque, ele vem quando eu dou conta, eu busco. Entende?
Então, a gente não entra nesse ponto. E aí... O recalque seria falar. um retrauma, você bota o trauma de novo, é isso? Não, o recalque é esconder aquilo que me dói. Isso é o recalque. Ah, tá. Recalca, esconde, guarda lá, Deixa... fica guardado. Ele vai voltar, talvez, alguma coisa, quando eu sentir angústia, porque ele está lá. Ele só está guardado, não está no meu consciente, ele está no meu inconsciente. Então, como que isso se manifesta? Em sonhos. Entende? Conflitos que às vezes vêm. Entende? O sonho. Só que o sonho ele não vem do jeito que a gente quer que venha, né? Então ele vem disfarçado, para que você não entenda mesmo, porque não é para você entender. Vamos pensar um cara que, tipo assim, um dia só pensou em matar a mãe dele. Teve tanta raiva que ele quis matar a mãe. E ele falou, nossa, que raiva, por que minha mãe não morre? Isso, o superego dele fala, você é uma pessoa ruim, você não pode fazer isso não. Que tipo de pessoa você é? Você é a pior pessoa do mundo. Aí o cara fica mal. Então recalca, né? Simplificando para entender mais fácil. E aí o que acontece? Esse recalque fica lá guardado. Só que ele me traz angústia. Porque eu lembro, mas não lembro meio direito, ele fica ali passeando. Então ele me traz angústia. Então o que acontece? O nosso sistema psíquico manda o sonho para que a gente tenha alívio. Então vem um sonho como? O cara cortando uma cabeça de um cachorro, por exemplo. Entendeu? Ele sonha isso. Fala, nossa, eu não sei o que eu sonhei. E aí cada sujeito, para ter alívio, dá suas próprias interpretações. A gente vê as interpretações dos sonhos aí. Sonhou com dente é morte. Sei o quê. Então o cara fica na ilusão que ele sonhou com dente que vai morrer. Então ele reza, ou ora, ou faz um ritual que ele agora está imunizado disso. E aí eu fico aliviado. Ah, pronto. Deus me avisou para que eu... Mas na verdade o sonho na psicanálise ele vai ter a ver com o discurso e com essa manifestação inconsciente. Para que o sujeito dê conta para que ele não se auto-abandone. Ok? Deixa eu te fazer uma pergunta, entrando de novo, né, no tema do autoabandono. Sim. Para quem não conhece a Enneagrama, pessoal, às vezes a pessoa fica incomodada com números, mas é porque naqueles pontos foram feitas descrições de traços de personalidade e entendia-se o quê? Que o número é neutro, você não precisa dar um nome para aquele traço, né? E aí tem um tipo de personalidade, Oswaldo, que é o Eneatipo 8, que são aquelas pessoas que a raiva é para fora, muito agressivas de um modo geral, né? E no Enneagrama a gente vai dizer o seguinte, tem uma paixão principal, que é o sofrimento do coração, um vício mental e um mecanismo de defesa. Sim. Então esse cara, Eneatipo 8, lá na primeira infância, normalmente ele foi muito machucado. Machucado de pessoas que ele confiava muito. Então, para proteger esse coração que sofreu, eu criei uma carcaça. Eu criei uma estrutura aberta, forte, grandão, para proteger esse coração que foi muito machucado lá atrás. E o mecanismo de defesa dele, que a gente chama muito forte, todo mundo tem, mas esse é o que tem muito, se chama negação. Então, o que ele vai fazer, Oswaldo? Ele vai negar que ele sente afeto, ele vai negar que ele sente medo, ele vai negar que ele sente dor. Qualquer sentimento, expressão que está aliado à fraqueza, ele nega. Sim. Porque eu tenho que manter a minha imagem de... Eu tenho que manter a minha imagem de pobre. Esse sujeito, ele coloca muito afeto nas coisas? Geralmente é acumulador, colecionador, posses... Não, esse aí ele é mais de controlar. Ele é controlador, ele gosta de controlar. Ele é guardador. Ele é o mais controlador de todos, né? Então, o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Na psicanálise a gente chama de neurótico obsessivo. Então, o que acontece no movimento desse cara? O Renato, você é o tipo de homem que não chora, normalmente tem dificuldade de chorar, né? Inclusive, esse tipo de personalidade é engraçado, que são aquelas pessoas grandes, que quando vê uma agulha, eles ficam extremos com medo da agulha. Engraçado aquilo. É muito comum. Por que eu estou te perguntando isso, Oswaldo? A necessidade de sustentar a minha imagem de grande, de forte, faz com que eu tenha dificuldade de entrar em contato com os meus sofrimentos. Eu conheço pessoas aqui com problema ortopédico, o problema é sério. Mas você está com problema assim? Não, eu não tenho nada disso, não. Aí você vê o cara se abandonando, com doenças, com problemas de vários tipos, para sustentar a imagem
de grande que ele tem. E para mim isso também é uma forma de autoabandono. Não sei se você vê dessa forma. Sim, porque vamos pensar, o que faz, aquela pergunta que eu fiz, né? O que faz uma pessoa saber que ela tem que tomar um remédio e cuidar e não cuida? E não O cuida. que faz uma pessoa precisar fazer terapia e não fazer? Entende? O que faz uma pessoa precisar tomar uma medicação psiquiátrica e não tomar? Não toma. O autoabandono, ele está muito relacionado na psicanálise com o que a gente chama de pulsão de morte. A pulsão de morte, todos nós temos. Nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. O que estiver ganhando vai te empurrar para a morte. Então, essa relação que o sujeito, ele precisa fazer, mas não faz, e ele nega, não, isso é bobeira, não preciso. Na verdade, é uma pulsão de morte. O cara que é agressivo, que a agressividade dele é para fora, o que é isso? Pulsão de morte. O rapaz aqui, acho que é Renato Vargem, perguntou, homem não chora? Chora. Todo homem chora. Ele não chora, às vezes, com lágrimas, mas ele chora de outras formas. Entende? Isso. Então, o chorar, às vezes o sujeito deita no divã e chora, 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 chora. Não sai uma lágrima. Ele chora de outras formas. Cada um chora como dá conta. O seu corpo grita, o seu corpo fala, né? As suas ações choram. O ser humano também faz pirraças, né? A pirraça. Se a gente for olhar, o que é que a psicanálise vai tratar? A criança ferida dentro do corpo adulto. A criança ferida. A Porque psicanálise todo também sujeito fala tem de uma criança criança ferida? Fala. Oswaldo. Fala. Olha A criança ferida todos nós temos, né? Tudo que nós Todos estamos nós falando aqui é temos. de quê? É da criança ferida. A criança ferida Exatamente. dentro de mim. Entende? Então essa criança... Porque quais são os nossos conflitos? É não querer crescer. Esse é o ponto. Eu não quero lidar com isso. Por que eu fico cego? Porque eu não consigo lidar com o meu problema como adulto. Então somatiza, como você disse a experiência, eu não quero lidar, eu não quero ser dono de mim, não quero resolver. Eu não dou conta disso. Então a pessoa, nesse caso, ela precisa de alguém para ajudar. Entende? Precisa de uma ajuda para ela dar conta. E nessa relação aí, por exemplo, no caso da psicanálise, o analista ele vai operar, ele opera nesse lugar. Como se fosse pai, como se fosse mãe. Ele conduz, ensinando o sujeito, ensinando essa criança a como que ela caminha e como que ela se permite seguir. Entende? Então, dentro disso, olha para você colocou a raiva para fora. Quando você vê, toda vez que você vê um cara costurando na moto, gritando, xingando, brigando com todo mundo, isso é pulsão de morte. Pulsão de morte. Ele quer morrer, mas ele não tem coragem de suicidar. Entende? É como se fosse isso. Então eu te agrido para ver se você me mata. Porque eu vou e te afronto, eu te agrido, porque quem sabe você me mata. E eu que voei de asa delta 8 anos, a mesma coisa? É uma pulsão. É o radical, né? É uma pulsão. Mas, o que acontece? Aí, você está fazendo algo. Você é como se você canalizasse para algo. Por exemplo, esse cara que tem a raiva, muita raiva, né? O que você precisa trabalhar? Ele precisa do sintoma. Ele não vive sem esse sintoma. Então, o que faz? Ele precisa de arrumar alguma coisa que ele possa fazer isso sem prejudicar ninguém, sem prejudicar ele mesmo. Então, se o cara tem muita raiva e ele precisa fazer isso legalmente, ele vira lutador de MMA, né? A gente até brinca, tipo assim, que a doença da polícia e do bandido é a mesma. A diferença é que um se resolveu, o outro não deu conta. Entendeu? Então, um canalizou. Bom, eu vou fazer de uma forma legal, dentro da lei, eu vou pegar os bandidos, então. Eu vou fazer para o bem. Então, essa é a meta. É que o sujeito consiga. Então, se o cara voa de asa delta, beleza, é melhor do que você sair de moto costurando, brigando, xingando as pessoas, agredindo as pessoas. Não é? Pelo menos você está fazendo algo que te dá prazer e que vai. Né? Esporte radical, né? Tudo isso. Agora, se a pulsão de morte de vida for muito forte, você não vai na asa delta, não. Essa semana mesmo eu fui lá ver os caras voar de parapente, postei no meu Instagram lá. Aí ver os caras voando. É muito legal, deu até vontade, mas é só vontade. Eu olhei e falei, não vou nem... Entendeu? A pulsão de vida tá muito forte. Deixa eu te contar uma experiência minha, que é muito engraçada assim.
Eu descobri que os 8 anos que eu voei de asa delta foi uma estratégia inconsciente e artificial, vamos dizer assim, para provar para mim mesmo que eu era corajoso. No fundo, do fundo, cagando de medo, né? Ah, Mas para tá. provar para mim mesmo que eu era corajoso. Então, assim, eu Uhum. subi o Pico da Bituruna aqui em Valadares, eu fiz quase 300 voos, 280, pouco, um negócio assim. E eu me narcotizava com aquele pessoal querendo tirar foto comigo. Eu pensando, nossa, você é tão corajoso, né? Aquele negócio todo. É E o eu ganho. ficava totalmente vibrado com aquilo. E aí fica, nossa, realmente eu sou muito corajoso. Na hora de ir para a rampa voar, eu tinha que dar uma passada no banheiro antes, porque estava pesado, entende? Aham. Dos 280 que eu fiz, 260 eu tinha que ir no banheiro antes. E a tremedeira da perna, antes de decolar, falava exatamente o contrário do que minha mente falava, que eu era corajoso, que eu Ah, estava tá. cagando de medo, na Ok. verdade. Aí já é um caso diferente, mas não deixa de ser, né? Tipo Ah, assim, reduz um pouco, mas pode haver, né? Entrou a Adélia eu aí, ó. Seja tive. bem-vinda, Adélia. A Adélia é uma psicóloga aqui de Contagem. Seja bem-vinda, Adélia. eu- Olha só. é, Então, dentro disso, essa relação do abandono, do desvalimento, esse vazio que o sujeito tem, ele é muito comum. Hoje, mais ainda, porque as pessoas não sabem muito bem o que é o quê. Porque se você conversar com sua avó, você falar assim, vó, ou com seu avô, quando ele estava vivo, não sei se ainda está, mas você chega para um avô e fala, pô, qual que era o propósito da sua vida? Para que você nasceu? O que o senhor tem que comer? Ele já sabe. Ele sabe o que ele tem que comer. Não, a gente come arroz, feijão, abóbora, carne. Eu crio galinha, a gente come galinha. Eu tomo café. Isso é normal. Entende? E o que é o propósito da vida? O propósito da vida é a gente nasce, a gente cresce, constitui família, e a família vai ser o amparo da gente, e depois a gente morre. Entende? Então, as pessoas já sabem. Hoje, as pessoas são confusas, porque um dia sai um estudo falando que café é bom para o coração. No outro dia sai um estudo falando que o café causa câncer. No outro dia sai um outro estudo falando que o café é bom para a mente. Então, quer dizer, as pessoas, elas se perdem nisso aí. E quando o sujeito ele tem essa relação com o desvalimento, com o autoabandono, isso também, esse vazio, contribui para que esse sujeito piore o seu quadro. Entende? Porque esse vazio que eu sinto, na verdade, é a busca da ligação com a minha mãe e com meu pai, que eu não tive. A relação de afeto que eu não tive com o pai e com a mãe, eu busco nesse lugar. Eu me sinto desamparado, vazio, abandonado. E não existe nada que possa preencher esse vazio. É uma busca contínua. Ou eu vou tamponar, ou eu vou sofrer. Como eu não quero sofrer, eu vou criar esses mecanismos que nós falamos aí. Ok? Você Quanto está me tempo nós lembrando, temos, sabe o Rinaldo? quê? Ah, Eu não sei que horas são. Alguém tem horas aí, pessoal? Eu nunca trago o não, você relógio. não está monitorando, não? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não, mas o pessoal aí, Não, o pessoal nove que e está meia, hein? assistindo aí, manda Parece o que horário pra gente. nove e Não, o meia. Será que Instagram vai não cai acabar? mais, ele não cai mais, Não cai? entende? Ah, beleza. Não, então tá Não, não bom. cai, E a mas gente precisa de o fechar isso ideal é fazer aí uma hora para um pouquinho. dar, É. para a gente dar para o pessoal a saída. Porque o que acontece? O que nós estamos fazendo aqui não é um diagnóstico, né? A gente está colocando, explicando como que acontece e por que que acontece. Acredito que nenhum de nós dois podemos fazer, porque nenhum de nós dois somos médicos. Então, a gente não faz diagnóstico. Agora, o que a gente está dando? A gente está dando apontamentos. Né? Esses apontamentos, eles nos levam à reflexão e à possibilidade de eu buscar ajuda. Entende? Então, buscar ajuda, conhecer a mim, é algo fundamental para isso. Entende? Então, Autoconhecimento. esse ciclo, a verdade é que todos nós, em algum momento da vida, vamos nos abandonar. Ou nos Isso. abandonamos. Entende? Então, isso não é relação. Agora, tem o caso que eu te falei do desvalimento, que é um caso à parte. Esse é gravíssimo, ele não tem essa relação, entende? Que não é só um momento que me faz me abandonar, entende? Esse momento que eu passo e que eu sofro,
é algo que todos nós vamos ter um dia, ou que já tivemos. Uma tristeza. Entende? Mas esse do desvalimento mesmo, esse ele não consegue se encontrar, ele não consegue interagir, ele não consegue se expressar, ele não consegue se satisfazer, ele não consegue se amparar em si. Entende? Ele é alguém que, ele é o sujeito que quando ele chega na clínica, que você pergunta, como você se sente? Ele não sabe falar. É muito difícil isso, cara. Ele não consegue falar. E quando ele vai falar, ele fala de outras coisas, mas ele não consegue falar do que ele sente e do seu sentimento. Então, por exemplo, o que você sente? Aí ele fala assim, tô aqui tentando ver como que eu me sinto. Deixa eu te perguntar agora. Ver o que está acontecendo aqui. Tem uma fala muito interessante. Eu estou tentando simular como eu me sinto. Olha, isso. Então, se eu te perguntar assim, Dinaldo, como você se sente agora? Você sabe falar. Isso não precisa pensar muito. Estou triste, estou alegre, estou feliz, tenho raiva. Né? Se eu chego para você e falo assim, Dinaldo, alguém chegou, pegou seu filho e bateu nele. O que você sente? Alguém pegou sua mãe e deu nela uma surra e bateu nela. O que você sente? Na hora você expressa. Você não precisa simular. Simular é algo que eu não vivo. Simular é algo que eu não sei o que é. O vazio está aqui dentro e eu não sei como lidar. E o problema é que esse sujeito, ele quer sentir. Então, esse sujeito do autoabandono, mas ele não sabe como. E aí, as formas podem ser diversas. As formas podem ser diversas. Por isso a gente encontra hoje pessoas, às vezes, até, não nesse caso, mas tipo assim, muitas vezes, automutilando. Isso é muito comum entre os jovens hoje. Né? Cortar com gilete, se corta, automutilação, né? As relações com os adornos corporais, piercing, tudo isso tem um significado que não é só essa relação de... É uma relação do grito mesmo. Todas as relações com o corpo, a tatuagem, o piercing, ele é uma mensagem. E aí as pessoas falam assim, um dia um cara me perguntou, mas você é contra a tatuagem? Falei, eu não, é melhor o cara fazer a tatuagem do que ele morrer. Entende? Porque a tatuagem é a voz que ele não consegue pôr pra fora. Mas não é toda estrutura de personalidade que vai fazer tatuagem, mas tipo assim, são relações com o corpo que essas relações, elas vão trazer algo da minha dor e ter um significado. No consciente do sujeito, ele me traz o seguinte, a borboletinha eu fiz, por causa que no dia que eu estava com meu namorado em tal lugar, tinha borboleta e eu fiz. Mas isso é só uma desculpa. Se a gente começar a pesquisar e começar a conversar com a pessoa, ela vai ver que a borboletinha, dependendo do lugar que ela coloca e dependendo de como que é, isso é uma mensagem para um homem ou para uma mulher, para a mãe ou para o pai. Entende? Amigo, então, vamos fechar com mais 5 minutos. Deu exatamente agora 1h05. Certo. E é legal que a gente feche sempre com uma mensagem de sugestão positiva. Sim, né? sim. Para quem ficou porque por isso que eu te perguntei a hora, porque a gente precisa dar a solução. Qual é a solução para isso? Né? Como que eu lido? Como que eu lido com isso? Se porventura eu tenho um vazio desse, né? O que eu preciso fazer? Então, vamos pensar. Se o seu problema não é a relação direta com o desvalimento mesmo, esse que a gente colocou, porque eu acho que o do desvalimento, às vezes ele nem está aqui, ele nem vai vir, às vezes, mas pode ter algum aí. Então, se ele sente isso, essa relação, né, de não saber como expressar, de não saber como... Esse sujeito, ele precisa primeiro se conhecer, entender o processo e saber como que ele lida. Existem aqueles que a gente falou que são momentâneos, que é o autoabandono por causa de um acontecimento na vida, uma tristeza, uma crença, uma relação que não é também ainda no útero, mas tipo assim, um trauma da infância, alguma coisa assim. Isso aí como que você resolve? Você vai resolver com as terapias. Né? Então todas as terapias são válidas. Você vai trabalhar, vai se conhecer, vai entender o processo, vai procurar saber por que daquilo, e é muito mais fácil eu lutar com o que eu conheço do que o desconhecido. Né? Então, se você conhece, né, você falou aí de asa delta, eu não sei nem como que mexe, nem como que controla aquilo. Você voou. Se você me dá uma asa delta e fala assim, voa lá, você tá doido. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu não conheço isso.
Mas se você me explicar, eu treinar, eu aprender, eu posso aprender a voar. Entende? Então, a mesma coisa é na nossa psique, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente pode aprender, a gente pode melhorar, a gente pode crescer. Entende? Então, e nós estamos aqui para isso, né? A live tem a finalidade disso, de levar para você algo que te traga um alívio, né? Porque se for para trazer só peso, aí Deus me livre, não precisava da live. O objetivo aqui é o contrário, é informar e mostrar qual é o caminho. Então, você buscar isso. Agora, o sujeito do desalimento, que esse precisa de algo mais, entende? Ele precisa de algo que, alguns mecanismos, porque ele não consegue muito na fala. Então ele precisa de outros dispositivos. Que dispositivos seriam esses? Por exemplo, meditação, yoga, né? Essas relações aí. Tudo isso vai contribuir para que o sujeito consiga se expressar e trazer a dor dele através desse processo. Ele consegue olhar para si. Então, além da terapia, ele precisa. Mas e para os outros? Deixa eu falar um negócio aqui para esse Também é bom. pessoal. Pode. Pessoal, não foi combinado, tá? Não combinei isso com o Oswaldo, porque a gente tem yoga aqui também, tá? Ah, importantíssimo, importantíssimo. O que acontece? O yoga, cara, é uma ferramenta que, vamos supor, nesse processo de autoconhecimento, ele agrega muito. Tem até uma psicanalista da nossa sociedade, depois você segue ela lá, cara, eu esqueci, é Gabriela, eu esqueci o sobrenome, mas você procura lá Gabriela, ela trabalha, ela tem uma relação, o doutorado, tese de doutorado dela é do desvalimento, e ela coloca junto o yoga, porque ela é professora de yoga. Então, às vezes, vocês podem trocar figurinha aí. Ela é muito interessante, pessoa muito... A minha esposa que é professora de yoga. Ah, então. Então, o que acontece? Ela tem lá essa relação, ela está fazendo o doutorado de como aliar as duas coisas, entende? E como que isso ajuda no desvalimento. Então, o sujeito precisa dos dispositivos. Então, a terapia, ela é importante, porque... o que acontece? Se eu não consigo expressar na fala, eu preciso de outras formas. Então, meditação, yoga, outras formas todas que a gente pode ver das relações. Posso dar a sugestão vendendo meu peixe? Com a curso de oratória também é bom para expressar, né? Sim, sim. O que acontece? Tudo que a gente puder agregar, né? É isso, Mas ele precisa de algo mais. Agora, e para você? E para você que não tem essa relação do desvalimento, não teve o trauma intrauterino, nada disso, né? Você é uma pessoa que passa um momento de tristeza, ou às vezes nem passa, tá só desanimado. Também vale a pena. Por quê? Porque a gente precisa dessas coisas. A gente precisa ser gente. Esse que é o ponto. Nós estamos sendo manipulados para que a gente seja máquina. Entende? Então a gente está muito mecânico. Instagram, Facebook, e tudo são ferramentas fantásticas. Mas a gente está muito condicionado a olhar para o outro e mecanizar tudo. A olhar para a selfie do outro e para a minha selfie. Ou seja, sempre eu mesmo e pouco relacionamento com pessoas. Entende? Isso faz muito mal para a humanidade. E aí o que acontece? A próxima geração tende muito a crescer as psicoses. Por quê? Porque o sujeito não consegue dar conta de si. Ele não consegue, ele entra nessa relação do desvalimento porque as mães não conseguem ser mães, os pais não conseguem ser pais, entende? E os filhos ocupam lugares que não são deles, e aí isso dá uma bagunça na cabeça do sujeito que ele não consegue lidar consigo mesmo. Ok? Então a saída é o autoconhecimento, é terapia, né? É você fazer terapia, é você procurar na sua cidade aí um terapeuta bom, alguém que faça na sua cidade, se você de outro lugar, né? Fazer yoga, fazer atividade física, né? Cuidar de si, mesmo que você não tenha vontade. Quando você não tem vontade, você começa e as coisas vão melhorar, né? Sabe o que eu falo com meus amigos aqui, Oswaldo? Sim. Sabe o que eu falo com meus amigos aqui? Se a nossa sociedade tivesse o yoga como hábito, igual ao futebol, não tinha 25% dos hospitais que tem nesse país. Sim, concordo. Não tinha 20% dos laboratórios de medicamentos que tem por aí. Concordo. Aqui, concordo e vou te falar mais. Por exemplo,
Imagina o seguinte, você agora tem uma discussão aí e sem perceber com a sua esposa, né? Sem perceber, você acaba falando coisas que não falava e sem perceber, sua garganta começa a doer. E fica doendo muito. Sim. Amanhã você vai no médico. O que vai acontecer? Ele vai Medicamento. te passar um remédio. Ele vai te passar um remédio. Eu não estou falando contra remédio. Remédio é uma bênção que Deus deu para a humanidade. Mas quando ele é bem usado. Quando é necessário. Entende? Então, quer dizer, o médico, ele vai tratar o quê? É igual quando você leva o seu carro num borracheiro. Você levou o carro no borracheiro, ele olha o quê? Pneu. Pneu. Ele não vai falar com você que sua maçaneta tá solta, você tem que apertar o parafuso, leva no cara do autoportas, que ele aperta pra você. Ele não fala isso não, ele só olha pneu. Aqui, amigo, meu pneu tá furado, você conserta? Conserta. Pum. Tá pronto, tchau. Me dá meu dinheiro, vai embora. Médico, são poucos que têm essa relação humana. Entende? Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, dentro da minha família, pessoas nos médicos, e às vezes você vê que eles ouvem e passam o remédio. Mas ele não está errado, porque é o que ele aprendeu e é o que o sujeito está falando. Entende? Mas muitas das doenças, mas muitas mesmo, elas são psicossomáticas. Elas não são doenças orgânicas. Tem a orgânica, mas é muito pouco. E essa relação, ela rola muito dinheiro. Então é muito interessante ter. Entende? Não é interessante para o médico, ou para o laboratório, na verdade, nem é para o médico, mas não é interessante para o laboratório falar com o cara assim, bicho, você faz 2 anos de terapia, que você resolve sua condição, não somatiza mais no corpo, você não vai ter rinite, alergia. É isso aí. Entende? Então, Amigo, a nossa linguagem aqui é a mesma que a sua, enfim, que bom que a gente se encontrou. Foi um Vamos prazer, encerrar? fico muito obrigado, vamos sim. Então aí, o pessoal que tiver dúvida, quiser interagir, continuar interagindo, né, pode entrar aí também no Instagram do Dinaldo, no meu também, eu tenho lá sempre um espaço, e também um espaço para pergunta, eu sempre deixo, e também no meu inbox. Eu posso demorar, mas eu respondo, tá bom? Às vezes demora, eu não dou conta de Pessoal, a responder live rápido. vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar a live gravada. Eu consigo encaminhar ela para você, mas não sei se você consegue salvar aí no seu Insta, tá? Mas enfim. Mas eu acho que eu consigo baixar ela aqui. Pode fazer aí, ver se a gente... Amigo, tá gratidão. Eu que agradeço. Foi muito bom, obrigado, viu? Vamos nos falando, quem sabe lá para janeiro, né? Eu estou indo para Contagem fazer um workshop de Enneagrama. A gente se conhece. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito obrigado, viu? A todos que ficaram até agora, gratidão, obrigado pela paciência. A live vai ficar gravada. Se quiser compartilhar, compartilha. Tenho certeza que quem ficou até o final gostou da live. Gratidão, abraço, boa noite a todos. Obrigado, abraço. Até mais. Tchau. Tchau.